E aí, meninada, beleza com vocês? Estamos começando agora o segundo bimestre, certinho, meninos? Nós vamos falar a respeito aí do continente americano, certo? E olha só, você vê essa imagem bem aqui do Lago Paué e Torres do Paine, do Parque Nacional do Chile, e se localiza na Cordilheira dos Andes, E olha só, vale ressaltar que a Cordilheira dos Andes é um dos pontos mais altos daqui da América do Sul, certo? E olha só, o que eu quero que vocês já compreendam a respeito da América. Quando eu falo sobre a América, eu falo sobre a América Central, eu falo da América do Sul, eu falo também da América do Norte. Porque, por exemplo, nós temos aí um entendimento errado. Os americanos. Eu penso exclusivamente nos cidadãos dos Estados Unidos. Não. Então, não confunda as coisas. Nós, brasileiros, também somos americanos, gente. Entendeu? Nós também somos americanos, só que nós somos sul-americanos. Ou ou também somos chamados de latinos, por conta aí dos espanhóis. Todos nós falamos aí basicamente da mesma matriz de idioma, português, espanhol, mas nós também somos americanos. Ou também, por exemplo, aí, isso vem da política antiga, lá dos Estados Unidos, a América para americanos, porém, eles eram os americanos, só interessava a eles, mas não, certo? E olha só, características e regionalização. Com 42 mil quilômetros de extensão, a América é o segundo maior continente do mundo, localizado no hemisfério ocidental, certo? Ou seja, nós somos ocidentais, entende? Isto é, a oeste do meridiano de Greenwich. Mas assim, professor, isso é óbvio? Não, porque alguns países europeus aí não são ocidentais, entende? E eles se consideram como ocidentais. Limita-se ao norte com o glacial ártico, ao leste com o Atlântico, ao oeste com o Pacífico e o sul com o estreito de Drake. O continente americano é cortado por 4 paralelos: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio. Ou seja, todos os principais paralelos cortam o continente americano. Olha só, povos nativos e colonização. Eu tive quem aqui? Os incas, astecas e os maias. São os principais povos que eu tive aqui no Brasil, certo? Mas, professor, como assim? Sim, eu também, por exemplo, aqui no Brasil, você teve outros povos. Mas esse aí foram os principais. Por quê? Porque eles deixaram muita história escrita, certo? Mas também porque o nosso indígena brasileiro aqui, ele não deixou muita coisa para nós escrever. Olha só, como eu já falei a vocês, porque o método de vida do nosso indígena brasileiro era muito voltado à oralidade. Professor, o que é oralidade, professor? Por exemplo, você simplesmente não ter uma escola padrão, você não ter um livro, tudo você aprende no dia a dia. E se você não gravou, porque não era interessante, não era para você ter gravado, entende? Pois bem, continuando. No período das grandes navegações, no século XV ao século XVI, o atual continente americano foi colonizado por europeus, que passaram a chamá-lo de Novo Mundo. Estabelecendo um contraponto ao continente europeu, que seria o Velho Mundo. Detalhe, ela teria também aqui o Novíssimo Mundo. Quem é o Novíssimo Mundo? Não é o nosso objeto de estudo, mas sempre é bom agregar um pouco mais de conhecimento, que vem ser aqui a Austrália, e vem ser também aí a Oceania. Olha, vale ressaltar aqui, gente, já falei para vocês isso várias vezes, entendeu? Uma observação aqui grandíssima mesmo, ela que os europeus colonizaram geral, entendeu? Os europeus. Os povos incas e astecas se destacaram pela sua organização social, como eu já falei para vocês, e complexa. Eles embasavam suas economias na agricultura, viviam nas cidades com comércio estruturado e dominavam conhecimento como aritmética, como arquitetura, matemática e astronomia, certo? E a fundição aí da prata, certo, gente? Como eu já mencionei a vocês, certo? Foram os povos aí, como por exemplo, você vê aí, tem uma cidade, gente, esqueci o nome dela, que fica no Peru. Deixa eu ver isso aqui. Não sei. Cadê a Isabelle agora para me ajudar? Ela que sabe falar espanhol perfeitamente. Mas enfim,
Próximo, depois a Isabelle vai deixar um comentário aí para nós. Certo? Olha só, regionalização. Certo? É possível regionalizar a América de formas diferentes, de acordo com critérios adotados, se considerarmos a disposição das terras do continente no mundo. Adotamos o critério da posição geográfica, se considerarmos o processo de colonização e as características socioeconômicas dos países, como o critério histórico, cultural e socioeconômico. Posição geográfica, vamos lá. Ou seja, o que nós já vamos compreender aqui? Eu tenho 3 formas de regionalizar. Processo histórico, já até falei para vocês aí no começo. Nós tivemos aí basicamente dois tipos de idiomas predominantes. O português e o espanhol. Português e espanhol e o inglês. Cultural. Você pega a América Espanhola aí, toda ela. Do México, lá da América do Norte, até aqui a América do Sul. Eles são muito parecidos. Muito parecidos. Porém, você tem o Brasil, que foi a América Portuguesa, diferente. E você já tem a América anglo-saxônica, aí, completamente diferente. E socioeconômica, correto? Você pega aí o critério socioeconômico, você tem aí os Estados Unidos e o Canadá, como os países mais ricos. E também aqui o nosso Brasil, gente. Nosso Brasil também é um país rico, gente. Entendeu? Da América do Sul, o Brasil é o melhor país para você viver. Entendeu? De toda a América do Sul aqui. Até na questão aí armamentista. O Brasil é um ótimo país. Entendeu? Porém, muita gente aí que acaba não dando essa moral aí para nós. Posição geográfica. A configuração territorial do continente americano é marcada pela presença de 2 grandes massas, dispostas no sentido norte-sul. Bem aqui, ó. Você tem uma pequena faixa de terra que é a América Central, mas basicamente eu tenho a América do Norte e a América do Sul, certo? E eu divido ela de 3 formas: América do Norte, aqui, América Central, aqui, e América do Sul. Mas olha só, para você compreender quem foi a América do Norte, você vai lembrar vamos para as séries. The Vampire Diaries, entendeu? Diário de um Vampiro, você pega muitas séries. Você pega o México aí, você vai gravar o Zorro, entendeu? Rebelde, entendeu? América Central, Piratas do Caribe. E a América do Sul, as nossas novelas brasileiras, entendeu? Você vê aí que até em questão aí cinematográfica são coisas distintas de uma América para outra, entende? Você vê que é uma coisa completamente distinta. Outro campo do esporte agora, entendeu? Você vê que aqui na América do Sul, o futebol ele é predominante aqui na América do Sul, predominante, certo? Porém, já na América do Norte, você já tem lá, por exemplo, como basquete, como esporte predominante, certo? Porém, já na América Central, por ser muito pobre, não se tem assim um esporte tão predominante, certo? Mas você tem principalmente aí os esportes de luta e os esportes também de atletismo, certo? Pegar a referência, bora lá, virando a página. Critérios históricos, cultural e socioeconômico. A partir do século XVI e ao longo dos séculos seguintes, as populações nativas do continente americano e europeu, do continente americano, os europeus e os africanos que foram trazidos à força, certo? Para trabalhar como escravizados nas colônias, e os imigrantes vindo de diversas partes do mundo, principalmente Europa, Ásia, originaram diversas sociedades e costumes de identidade própria. Quase que não saiu esse parágrafo aqui, certo? Olha só. Aqui nos Estados Unidos, aonde principalmente, vim aqui, ó, no estado da Flórida, certo? Se eu não estou enganado, vim aqui também, ó, vim aqui nessa pontinha aqui, o estado da Louisiana, certo? Se eu não estou enganado. Essa parte aqui, ó, desse nome Estados Unidos para baixo, aqui, ela era a escravista, enquanto a parte de cima era industrial. Outra coisa também que vocês vão aprender comigo no final do ano, com o Júlio César também, a chamada Guerra de Secessão. Professor, qual a referência da Guerra de Secessão?
Você vê aí, por exemplo, lá que em Diário de um Vampiro, certo? Quando o Damon e o Stefan foram transformados pela Catherine, foi justamente no auge da Guerra de Secessão. E se tinha lá a bisavó da Blair, esqueci de da bruxa agora, da Blair. Não, da Blair não, tô confundindo outra série agora, tô confundindo Gospel Girl. Da Bonnie, certo? Ela já era bruxa, certo? Olha só, mas para que isso? Para você pegar aqui a referência que a questão escravista nos Estados Unidos foi muito presente também lá, certo? E lá se teve a Guerra de Secessão, que como eu falei para vocês, repassado nessa série, e a Guerra de Secessão foi marcada principalmente pelo fim daí desta cultura escravista. Mas olha outra coisa aqui que eu quero que vocês compreendam também, o Brasil também se teve. Mas sabe onde quase não se teve aí? Não estou falando que não teve, estou falando que quase não teve. A questão da escravidão foi na América Espanhola, entendeu? Quase não teve, não quer dizer que não teve. Mas olha só, o que não teve de escravidão na América Espanhola teve por exemplo, de genocídio. Exemplo, eu fiz um trabalho na faculdade sobre a América Espanhola, sobre a colonização, foi geografia econômica, e gente, fiquei pasmo. Quando os espanhóis chegaram na América Central, gente, os cabas, em questão de 3 anos, eles exterminaram os índios, não deixaram o índio para contar a história, tipo, deixaram 1, 2 porque saíram correndo, entendeu? E detalhe, bem aqui, ó, eu tenho bem aqui, o Haiti é colônia o Haiti foi colônia da França. Porto Rico aqui é uma colônia avançada dos Estados Unidos. Guiana Francesa é uma colônia nos dias de hoje. Guiana Francesa ainda é colônia ainda, entende? Tudo isso são referências aí que você vai ter que compreender. E vamos ler aqui, ó, esse mapa. Olha, o título dele. Nós vamos aqui por uma parte principal. A legenda, América Anglo-Saxônica, América Latina. E você tem aí, ó. Mas, professor, você não falou nada do holandês, você não falou nada do francês, porque são bem poucos mesmo. Só que o Suriname e algumas partes só o Suriname que fala holandês, francês, Haiti e algumas partes do Canadá. Certo? Algumas partes do Canadá. Rapaz, até aqui esqueceram aqui do Haiti. Não, pô, botaram um roxo. Mas, enfim, o Haiti é colônia francesa. Certo, gente? Compreenderam? Tá aí tudo bem. Olha só. Uma outra coisa que aqui no Brasil aqui a gente não tem assim tão presente, exceto bem aqui, ó. Vocês podem pesquisar depois aí, essa região bem aqui, ó. Eu até ouço o sorriso de vocês, entendeu? Aqui a região aqui é chamada de Cabeça do Cachorro. É um município chamado de São Gabriel da Cachoeira. Você vai ver que nesse município aí, em geral, fala 4 idiomas, entendeu? Português, espanhol e línguas indígenas, certo? Bem aqui, ó. Aqui no Brasil a gente não considera as línguas indígenas como idioma, entendeu? A gente não é muito de valorizar o que é o nosso, não, entendeu? A gente não é muito de valorizar a prata da casa. Compreende? A América Anglo-Saxônica, certo? Quando eu falo América Anglo-Saxônica, já pensou? Vocês vêm para a escola com esse busão amarelo? Rapaz, isso é muita zoeira. A América Anglo-Saxônica é formada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, certo? Mas olha só, principalmente por conta do tipo de colonização. Eles foram colônia de povoamento, entendeu? Quando eu falo sobre a América Anglo-Saxônica, eu não coloco aí a questão do México, certo? A América Anglo-Saxônica basicamente é a América do Norte, só retirando o México. Compreenderam? Esses países Esses países se caracterizam por um elevado nível de desenvolvimento e possuem indicadores sociais que representam a melhor qualidade de vida do continente. Mas olha só, não vamos misturar alhos com migalhos. Tem a melhor vida do continente, mas não a melhor vida do mundo, entende? E é claro, muitas pessoas acabam imigrando para lá, tentando entrar ilegalmente para lá, entendeu? Só que é claro, com a crise do corona, uma coisa que virou até graça,
entendeu? O México fechou as fronteiras com os Estados Unidos. A denominação América Anglo-Saxônica deve-se ao fato que esses países terem sido colonizados principalmente pelo Reino Unido, embora também tenham sido influenciados de influência de outros povos. O termo anglo-saxão designa o indivíduo descendente do povo germânico, resultante da fusão de anglo-saxões e juntos. Ou seja, todo mundo junto e misturado aí formaram um povo só, o povo anglo-saxão, certo? A influência de outros povos europeus pode ser encontrada também tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. A porção leste do território do Canadá, por exemplo, na qual situa a província de Quebec, foi colonizada pela França, certo? E ainda hoje guarda traços dessa cultura. A língua oficial de Quebec é o francês. Nos Estados Unidos, por sua vez, algumas áreas foram colonizadas por povos latinos, como o Novo México e Arizona. Detalhe, isso aqui eles roubaram do México esse território. Eles criaram uma guerra do nada, só mesmo para tomar território dos outros. Tem um dizer que fala, coitado do México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos, gente, é aquele teu vizinho zoadento que chega final de semana, a primeira coisa que ele faz você sabe que chegou final de semana porque ele ligou o som. E ele não para, ele começa sábado de manhã e só vai parar segunda-feira, entendeu? Esse é os Estados Unidos, entende? América Latina, nós somos os latinos, entendeu? Olha só, os países que integram a América Latina pertencem ao grupo das economias em desenvolvimento, subdesenvolvidos, pobres, com IDH péssimo. Calma, né? Toda essa mazela também não, né? Não vamos acabar aqui com nossos países. Porque, por exemplo, já tem a Colômbia, que está em uma qualidade melhorzinha de vida. Você já tem também, por exemplo, aí o próprio Brasil também aqui, que tem uma qualidade boa, entendeu? Você já tem o Estado que tem uma qualidade boa, aqui o Brasil. Você também tem o Chile, que tem uma qualidade boa. Você tem o Uruguai. Alguns países latino-americanos, como o Brasil, Argentina e México, são caracterizados como emergentes. Por conta do quê? Por conta da sua industrialização, entendeu? Muitos carros brasileiros, como por exemplo aqui no Brasil, você tem um Golf, você tem aí o Fluence da Renault, eles são importados do México. E muitos carros, principalmente da Chevrolet não, da Volkswagen, são importados do México. O idioma oficial da maior parte dos países latino-americanos se originou do latim, como o português e espanhol. Por isso nós chamamos de latinos, falados pelos principais povos colonizadores do continente. No entanto, a região também inclui países que falam inglês ou holandês. Esqueci da Jamaica, perdão. E também temos aí o holandês no Suriname, inglês na Jamaica e holandês no Suriname. Muita gente pergunta, professor, se a gente fosse colonizado pelos ingleses, seria melhor? De jeito nenhum. A colonização inglesa, ou você é capacho dele ou vai morrer todo mundo. Se você for pesquisar aí, os Estados Unidos teve muitas batalhas de independência, entendeu? A Inglaterra sabotou muito eles. A mesma coisa os franceses também. Tanto que você vê aí a Jamaica, você vê o Suriname, você vê aí o Haiti, que são países extremamente pobres. De modo geral, as características socioeconômicas e culturais da região não são homogêneas, destacando-se uma grande diversidade. Olha só, antes que eu esqueça, faça bem aqui, ó. Página 10. Faça a página 10. E aqui, ó, esse aqui deve ser do nosso... Não, Buenos Aires. Certo? Essa imagem aqui de Buenos Aires. Mas aqui, gente, o que eu quero que vocês compreendam? A América, principalmente a América Latina, ela tem uma diversidade cultural muito grande. Você tem aí no Chile não, no México, toda uma questão aí sobre o Dia dos Mortos. Você tem aqui na América Andina, certo? América Andina, Peru, Bolívia, Chile, Equador. Você também tem uma questão cultural aí extremamente rica. E aqui o nosso Brasil, então, entendeu? Muito mais rico, então, muito mais rico culturalmente falando, certo? Então é isso, gente. Faça a leitura dessa página, responda aqui, ó.
Respondam que página é essa. Página 10 e página 11. E até a próxima aula, gente.